Você sabe quais os 5 sinais que mostram um narcisista oculto? Então fique comigo aqui porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Quando se fala em narcisista, logo vem à mente pessoas exibicionistas, arrogantes, aqueles tipos clássicos de pessoas egoístas, de pessoas não empáticas, de pessoas que têm uma grandiosidade imensa. Entretanto, existem alguns sinais de que mostram alguns narcisistas um tanto quanto diferenciados. E por que nós falamos sobre ele? Primeiro porque esse tipo de narcisista, ele é muito difícil de ser detectado e por isso é que ele se torna muito perigoso. Perigoso para você, perigoso para as pessoas que lhe cercam, para as pessoas que ele convive no seu dia a dia e, infelizmente, não é notado com muita clareza. É importante destacar que existe nesse narcisista, e eu quero falar aqui qual é o tipo, e eu quero dizer aqui as 5 características que você pode identificar. Esse é o narcisista oculto, ou aquele narcisista vulnerável. Veja, o narcisismo, ele se caracteriza por um exibicionismo natural, ou imposto por ele mesmo, idealizado por ele, que faz com que ele seja notado muito facilmente. Entretanto, esse tipo, ele é muito camuflado. E por isso você não nota de imediato que ele é um narcisista. Você pode até pensar que ele é uma pessoa tímida, que ele é uma pessoa sem grandes perspectivas e que não gosta muito de se exibir. Só que isso não é bem verdade, embora pareça, mas não é assim. O narcisista oculto, ele não representa um diagnóstico dependente, claro que não. Porque o transtorno de personalidade narcisista, que é avaliado geralmente por um profissional da área de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, e o que importa aqui é a presença persistente de alguns padrões. E no vídeo de hoje eu quero falar desses 5 padrões que são clássicos desse tipo de narcisista e vai facilitar enormemente a identificação quando você estiver lidando com algum deles. Então veja só, a primeira condição ou o primeiro sinal de que aquele indivíduo é um narcisista vulnerável ou oculto é de que ele tem uma vitimização constante. O que quer dizer isso? Olha, a vitimização é quando o indivíduo se coloca como vítima em todas as coisas. Esse indivíduo pode ser homem, pode ser mulher, que na condição do transtorno do narcisista, tem ambos os sexos. Tanto pode ser uma mulher como pode ser um homem. Mas o transtorno de personalidade narcisista, ele mostra alguns traços característicos e a vitimização é uma delas. A pessoa sente que nunca é reconhecida. Se você conhece alguém que sempre está falando que não é reconhecida,
que não é valorizada, que as pessoas não valorizam, que ela faz um esforço desesperado para agradar e ninguém gosta dela, porque tudo que ela faz parece que as pessoas não reconhecem, e mesmo quando contribui para um conflito, ela apresenta uma condição muito peculiar de vítima. Ela culpa as pessoas por tudo que ela tem. Se falta dinheiro, foi pessoas que fizeram ela atrapalhar. Se está ruim no emprego, é porque as pessoas fazem fofoca dela. Se está ruim na saúde, é porque as pessoas não zelam pela comida que ela come e por isso ela tem que comer aquilo, porque só tem aquilo para comer, porque as outras pessoas não fazem. É sempre a culpa dos outros, nunca é dela. Ela é sempre a vítima. Esse é um dos sinais. O outro sinal é a sensibilidade externa à crítica. Pessoa que ninguém pode dizer que ela está com um cisco no olho, que ela já sente que você está dizendo que ela é caolha, que ela é zarolha, como qualquer pessoa pode entender essa mensagem, que ela é feia, ela já vai tomar para si como se fosse uma agressão à sua pessoa, e ela começa a se fechar em si, ela para de falar com essa pessoa que lhe avisou, ou que lhe deu um recado, ou que lhe fez um comentário, porque para ela isso aí foi uma agressão à sua pessoa. Veja, essa sensibilidade à crítica, ela se torna extrema porque ela já é desvalorizada, ela já tem uma vulnerabilidade muito baixa, ela tem uma autoestima baixíssima. Então, tudo aquilo que fizer com que ela lembre quem ela é realmente, lhe deixa chateada. Porque é como se dissesse, olha, você está descobrindo o meu eu interior e eu não gosto. E eu não vou permitir isso. Eu não permito que o meu eu exterior seja exposto. E aí vem a desvalorização para aquela pessoa. Então esse narcisista começa a fazer coisas para essa pessoa que a criticou ou que fez um comentário, porque para ela, essa pessoa já é uma inimiga declarada. E veja que a pessoa nem tinha intenção de magoá-la, apenas fez um comentário bobo. Mas para o narcisista vulnerável, nenhum comentário é bobo. Todos eles têm um valor e um peso enorme. E a crítica, mesmo construtiva, como a gente costuma dizer, para ela é uma declaração de guerra. Então, em vez de celebrar genuinamente a conquista de outras pessoas, ela também não se sente feliz com a conquista dos outros. Por quê? Porque a conquista de alguém na área de trabalho, ou mesmo na família, com relação a determinados pontos, suponhamos que na família uma pessoa recebeu uma promoção no seu trabalho, ela nunca vai dizer parabéns, você é uma pessoa maravilhosa, inteligente. Não. Ela pode até dizer isso da boca para fora, mas por dentro ela está dizendo alguma coisa você fez, teve um sofá aí no meio, teve uma saída, um jantar especial, alguma coisa você fez para conseguir isso. Veja, a intenção é diminuir aquela pessoa, a qualidade daquela pessoa. Então, em vez de celebrar genuinamente a conquista dos outros, ela minimiza o mérito e encontra defeitos nessa pessoa, porque ela se sente totalmente frustrada, porque não foi ela que conseguiu isso. E é ela merecedora. Por dentro ela está dizendo que quem merecia isso era eu, não é você. Da mesma forma no trabalho, da mesma forma nos relacionamentos. E se você tiver conseguido, vamos dizer que você é uma jovem que conseguiu um namorado bem de vida, um namorado promissor, honesto, uma pessoa que tenha futuro, ela vai botar terra até você acabar esse relacionamento, porque ela não vai admitir
que você tenha o que ela não tem. E se isso que você tem é bom, pior ainda. Pior ainda. Então, a quarta condição ou sinal é a terceira. Né? Falei quarta, mas é a terceira. É a comparação silenciosa e a inveja. Veja, embora ela não demonstre abertamente, o desejo de superioridade dela fala muito alto. E ela compara-se constantemente com as outras pessoas. O sucesso alheio pode ser vivido como uma ameaça ao seu controle, ao controle da situação e, lógico, à sua própria autoestima. Em vez dela celebrar, veja só, ao invés dela celebrar genuinamente a conquista do outro, seja esse um parente, né, um irmão, um tio, um pai, um primo, ou um colega de trabalho, ou um cônjuge, ela vai minimizar isso ao máximo, vai encontrar defeitos. Então, há essa condição que é muito natural deles, e você pode notar isso. A quarta é a necessidade indireta de atenção e reconhecimento. Veja, diferente do narcisista grandioso, que ele quer tudo abertamente, às claras, porque ele quer ser elogiado na frente de todos, o narcisista oculto, ele pode procurar o reconhecimento através de reclamações. Como isso acontece? Ele reclama de tudo, que tudo está errado. Você pode ajeitar a casa, arrumar a casa do jeito que for. Se a dona da casa for narcisista, ela vai encontrar um defeito. Ela encontra. Só para não lhe dar os louros da sua conquista. E se for uma pessoa na área de trabalho, pode ter certeza que ela vai criticar de todo jeito. Por quê? Porque ela precisa da atenção para ser reconhecida nesse sentido. Então, sofrimento, autodepreciação, ela vai começar a usar todos esses termos. E frases como, ninguém se importa comigo, ninguém quer saber como eu estou, eu me dou, eu me entrego todos os dias por todo mundo, e ninguém quer saber de mim, ninguém quer saber se eu estou doente, ninguém quer saber se eu estou feliz, ninguém quer saber. É aquela lamúria o dia todo, o tempo inteiro. Então eu faço tudo pelos outros, ninguém faz nada por mim. Esse tipo de comportamento pode funcionar de forma indireta como a necessidade de atenção, de validação, porque ela quer que alguém chegue e diga a ela, não é assim não, você está enganado, você é muito querida. Ela quer que você diga isso, mas ela não vai dizer que quer, porque esse é o estilo dele. A quinta condição, ou sinal, é a falta de empatia disfarçada de sensibilidade. Uma pessoa pode demonstrar sofrimento intenso com as próprias dores, mas apresentar dificuldade em reconhecer os sentimentos dos outros. Veja, o narcisista oculto, ele muitas vezes, por olhar demais para ele, por querer demais a atenção para ele fala para os outros dos seus problemas, problema de saúde, problema emocional, problema do relacionamento. Mas quando você vai falar dos seus problemas para ela ou para ele vai simplesmente ignorar. Ou